As novelas de verão na Turquia já estão terminando e a gente vai atualizar o calendário de tudo que está chegando, tudo que está terminando. Você já parou para pensar por que setembro todo ano vira o mês mais comentados no grupo de fãs de novela turca? É porque o calendário é tradição, é aquela virada de temporada que faz o movimento da Disneyland bater mais forte de emoções, e o Minha Novela Brasil vai atualizar tudo isso para vocês a partir de agora. Então já deixa o seu like, o seu gostei, o seu se inscreva aqui neste canal, porque a gente fala muito sobre o universo das Dizis e os finais inesperados e esse retorno, porque o verão tá acabando. Então vamos começar com as atualizações lá na Turquia. Eles têm as novelas de verão, que são algumas comédias românticas, algumas tramas de mais ação, com a galera mais jovem. Enfim, é uma forma de dizer. E o que tá terminando? O que tá chegando? Porque o verão turco tá acabando e uma dizi vai embora antes da hora. Vamos começar com uma notícia que chegou de mansinho e as audiências que vão saindo, vão mudando muita coisa, porque Doğan'ın Kanunu, traduzindo pelo português aqui, eu não sei se a pronúncia está correta, mas é traduzindo como a lei da natureza, foi confirmado, meus amigos, com o encerramento no 13º episódio. Isso mesmo, 13 episódios. Foi produzida pela Ay Yapım para Star TV. A série é estrelada ali por Alperen Yılmaz e por Özge Yağız, e foi uma das apostas mais aguardadas do verão de 2026. Essa é uma daquelas que eu diria para vocês que quando chegar aqui no Brasil vai fazer muito sucesso. E aí o povo vai ficar, nossa, eu queria mais, porque tem trilha bonita, tem cenário potente entre Istambul e também Urla, a química entre os protagonistas, o público abraçou desde o início. A história começa com o reencontro de Yaman, que é o Alperen, e Doha, vivida por Özge Yağız, e anos depois de um caso no passado que não terminou bem, dois opostos que vão se afastando, que se atraem ao mesmo tempo, a fórmula clássica das comédias românticas turcas nessa época do ano. Mas 13 episódios é pouco, é muito pouco, e Doğan'ın Kanunu merecia mais espaço. Pronto, merecia. Mas foi cancelada porque a audiência não estava tão alta assim. E aí, gente, lá na Turquia, esse é o universo deles. A audiência funciona episódio por episódio, então se ela não responder, é cancelamento. Agora, vamos ver quem tá voltando, porque Halef encerrou a primeira temporada e já está de volta. Se Doni Kanunu vai embora rápido, Halef, o chamado As das Raízes, está de volta. Encerrou a sua primeira temporada lá no episódio 35 com uma noite de rena, emocionante, muito drama, um final que deixou todo mundo querendo mais. A Nau acertou em cheio com esta parceria, com essa produção da Most Production, e os números de audiência comprovam. Foi assim, Halef não é um grande fenômeno de audiência, teve uma audiência oscilando, mas uma audiência boa, girava em torno de 6, 7 pontos, e aí eles mantiveram no ar. Da metade da temporada ficou aquela especulação, vai ser cancelada, não vai ser cancelada, mas fato é que continuou. E boa notícia, a segunda temporada já está sendo preparada, as gravações começaram no dia 15 de agosto lá em Şanlıurfa, a cidade que virou o cenário central de toda a história, que ficou tão famosa por causa da série, que os fãs começaram a planejar muitas viagens para conhecer os lugares, as locações das filmagens. O retorno está previsto entre 17 e 24 de setembro. Tem novidade no elenco, o ator Yildir Urkur entra como Sado, tio de Yildirim, o personagem interpretado por Eren Bulut, que deixou a produção no final do primeiro ciclo. E o que aconteceu com Yildirim? É essa pergunta que a segunda temporada vai explicar e promete trazer grandes respostas. Agora vamos falar de Daha 17, que é o fenômeno turco. Eu tenho um vídeo aqui falando do último episódio, então vocês podem conferir lá no Minha Novela Brasil, porque algumas estão se despedindo, mas Daha 17, que é apenas 17 na tradução, segue inabalável como o maior sucesso do verão turco no canal D, a série gravada nas paisagens de Bodrum, né, no litoral do Mar Egeu, conta a história de Aras, o garoto de 17 anos,
criado em orfanato, que desobedece, descobre, aliás, a verdade sobre o seu passado. E aí, gente, não tem como não saber desse sucesso. Os índices de audiência nas plataformas digitais da RA17 são muito altos, e a cada semana rende um novo meme, ou seja, o elenco tá muito potente. Dennis, a irmã de Ali, tenta falar com o pai, descobre que o Teoman tá imitando a voz dele no telefone, ou seja, esse drama puro, puro, puro. E aí, gente, a própria televisão turca não começa tudo de uma vez. Ela vai voltando aos pouquinhos. A gente não tem como falar de algumas datas já definidas. Çirkin, que significa feio, aquela história engraçada, eu gostei um pouco. Ela vai ficando melhor depois. Volta no dia 13 de setembro pela Star TV. E ficou muito na expectativa se ia ter segunda temporada. Lembrando que Çirkin está sendo vendida no MIPCOM, né, que é a maior feira internacional, e dessas feiras que a Netflix, a HBO Max, elas compram essas produções. Então vamos ver quem vai aí adquirir para essa nova temporada, que chega em breve aí nos streamers. Lembrando que a Netflix, depois de Meu Nome é Fará atingir esse tamanho, vai construir um repertório bem bom de produções turcas e trazer os sucessos mais recentes da Turquia pra gente, e não ficar numa espera muito longa, né? E a série tem encantado muito na França. Çirkin chega a esse evento aí representando a Turquia, e com o elenco traz Dereya Pinark. Vamos ver o que essa nova temporada vai trazer por aqui. Agora, falando em audiências altas, no dia 17 de setembro, 2 títulos vão retornar junto. Tasha Zak Budniz vai voltar, e a tradução é Meu Mar Vai Transbordar, e Tasha Zak Budniz é uma das maiores audiências da Turquia, quiçá a maior, né? Então volta essa produção, vai trazer muito suspense, é aquela série bem lentinha, mas que funciona muito. E quem estava com saudade também volta, é Sevdin Sensi, que é Você é Quem Eu Amo. Essa é daquelas que deve chegar no Brasil, fazer muito sucesso, não tenho previsão, mas é a minha aposta. Vai chegar no Brasil nos próximos tempos e fazer muito sucesso. São 2 histórias lá na Turquia que estão em atos de verão e voltam para o outono turco, para todo mundo que estava na expectativa. Vamos das estreias para os próximos meses. Uma produção que tá todo mundo na expectativa de ver é da Now, e você que tá aqui no Brasil já tá atento a essa produção que acabou de lançar o primeiro trailer, que é Umur Usta, é da produção da Ayapim, é um remake de Fina Estampa, da TV Globo. Eu acho Fina Estampa horrível, mas eu acho que a adaptação deve ser bem legal. Eu gostei do trailer, tá bem focado na Umur, essa mulher carregando aquele drama, e se prepare, quando você for acompanhar, não fique tentando comparar com a versão brasileira, porque os turcos mudam tudo. Eles não fazem a adaptação, eles pegam ali só o enredo e criam a história do jeito deles, mas a expectativa tá toda lá, porque pode vir a ser um sucesso bem interessante. É uma história que vai chegar aos domingos. Eu acho engraçado que depois o Globoplay compra a história, foi a mesma coisa com a Avenida Brasil, com a Leila. Aí eles vendem a história como se... Tudo bem que a Avenida Brasil era uma novela boa, né? E eu dou um desconto, mas eles vendem a história como se fosse a melhor novela de todos os tempos. Vocês vão ver, eles vão vender Fina Estampa como se fosse a melhor novela de todos os tempos, que os turcos estão fazendo. E não é bem assim, né? Eles compram e eles adaptam e eles conseguem deixar melhor que a história original, que é o que eles fazem com os K-dramas também, que eles compram. Então, o que a gente estava falando é que a série ela vai estar disputando a audiência com o Daha 17. Vai ser uma guerra de domingos que a gente vai querer acompanhar. Daha 17 não tem previsão de acabar, ainda não vi nenhuma informação, então eles devem esticar a corda e provavelmente ter uma renovação aí de segunda temporada. Agora, uma das estreias mais aguardadas de setembro, eu acho que tem um nome que dispensa a apresentação, que é Burak Özçivit, o ator de Kerdai, que virou símbolo das dizes no mundo todo, volta em Güneşin Doğuyor, a nova dizi que vai ocupar o horário de quinta-feira, o mesmo que era de Bizarmanlar, né? Çukurov, Çukurov, eu acho que é assim o sobrenome. E aí, as gravações em Adana vão começar no dia 15 de agosto, e a estreia está prevista para setembro também, ao lado de Burak, a talentosa Sibel Çağatayoglu vive Leila, a mulher por quem Kenan
Kozan, o personagem de Burak, se apaixona na Alemanha e decide se casar contra a vontade da própria mãe. Ou seja, gente, essa aqui tem uma expectativa muito alta, é uma trama bem forte para fazer um duelo com de grandes caminhos. Agora, o que a gente não pode deixar de falar, uma história de maternidade, segunda chance, porque a Nau tem outra aposta e todo mundo tá na expectativa. Essa que eu acho que é o maior hype, é Anne Yarseri, que seria metade de uma mãe, produzida e vai ser filmada em Izmir. As gravações vão começar no dia 1º de agosto. A primeira foto oficial dos protagonistas, Ceyhan, caracterizado, já causou alvoroço. Ceyhan interpreta um jovem da poderosa família Aytay, da Capadócia, que após anos difíceis na Alemanha, volta para enfrentar o amor e o choque da sua vida, reencontrar a filha. E Zeynep, mais uma Zeynep na nossa vida, a tia que assumiu o papel de mãe, vivida por Burcu Özbek, ou seja, culpa, amor, tudo isso vai ter aquele drama bem forte. Agora, essa aqui já tá saindo muitos trailers, essa é a nova produção da TV que se chama Mercan Koç, ou Mansão de Mercan, é uma daquelas que eu tô na expectativa. Me parece muito interessante, já tô gostando, já os 3 primeiros episódios estão prontos. A protagonista, a Cengre, vivida pela Hasnur Sanjakçı, vou falar de novo, Sanjakçıtan, eu acho que é assim o sobrenome da moça, porque alguns são difíceis e o meu turco não tá nesse expertise todo. O que acontece? É uma jovem que vai atrás de quem mandou eliminar o seu pai policial. E aí, Kubilay AK e Bertan Aslan completam o trio principal, mas o detalhe de toda essa expectativa do projeto é a trilha sonora de Toygar Ashley, o mesmo responsável pela trilha sonora de Yark Segredos de Família. Então, o Toygar tá de volta e se preparem, porque não é pouca coisa. É muito. Então, trilha sonora perfeita. Essa é daquelas que ninguém tá levando muito a sério, mas que pode ganhar muita audiência na Turquia. Bom, tem muita coisa chegando, mas eu acho que a gente volta a falar de tudo isso num próximo vídeo. À medida que forem estreando, a gente comenta os episódios por aqui. Tem algumas notícias de atores também que a gente vai falar aqui nos próximos vídeos. Então, deixe o seu like se eu gostei, porque estamos começando a nova safra de dizes turcas e essas são as minhas apostas do que vai bombar muito na Turquia. Mas tem novas temporadas chegando por aí também, com muita gente confirmada no elenco. Então deixe o seu gostei, o seu se inscreva no Minha Novela Brasil. Tamo junto e até a próxima.